Bom dia, gente. Meu nome é Edil Carvalho, eu faço doutorado na UFRJ. Na realidade é uma pesquisa muito específica, eu estou fazendo uma análise sobre o uso filosófico da proporção matemática, né? Assim, a gente vai ver que Platão e Aristóteles dão uma atenção particular à proporção. E isso é só uma maneira de apresentar o meu trabalho no UFRJ. Né? E também uma maneira de dizer que a minha área de interesse em filosofia, né, que é na qual eu estou me formando, é em filosofia antiga. Né? E o propósito da Academia Celeste é fazer um levantamento de toda a terminologia astrológica dentro do seu contexto, para ver em que medida essa terminologia, ao longo da história, foi mudando o seu sentido ou não. Né? Então, na realidade, é quase que uma enciclopédia, um dicionário de astrologia, né? Que cobriria, desde o que a gente concebe como os primórdios da astrologia, até enquanto a gente estiver vivo para fazer isso. É um trabalho medonho. Né? E o meu interesse em particular com relação a esse propósito da Academia Celeste, dado que a minha formação em filosofia antiga, é entender o que é que havia de propriamente astrológico antes do século III a.C. Essa data é uma data importante para a história da astrologia e para o trabalho que a gente pretende realizar em conjunto, porque é dito, né, que um astrólogo, né, chamado Berus teria migrado da Mesopotâmia para a Grécia e ele é quem teria trazido a astrologia para o território grego. Né? Então, Berus figura como essa figura lendária, né, como um Cristo, né, que vai marcar o antes e o depois da astrologia na Grécia. E o meu interesse, na realidade, é sobre esse período histórico que antecede Berus. Quer dizer, antes do século III, o que é que havia na Grécia, se é que havia, que a gente poderia considerar como astrológico? As discussões são imensas. Eu quero apresentar pelo menos um primeiro esboço dessa discussão e depois mostrar os caminhos que eu estou tomando dentro desse quebra-cabeça, dessa selva, né, de informações. Porque é muito comum a gente encontrar várias referências sobre alguns conhecimentos que, ora, vão ser tomados como propriamente astrológicos, ou conhecimentos que vão ser tomados como uma proto-astrologia, ou seja, como um conhecimento que serviu como gênese para aquilo que depois foi ser chamado de astrologia. Né? Dentre esses conhecimentos, é claro, o primeiro que é o mais familiar, inclusive para a gente, como homem moderno, é a astronomia. Né? Então, as especulações celestes que foram feitas antes do século III, né, antes de Cristo, de alguma maneira aparecem entrelaçadas, intermeadas com algumas considerações que alguns comentadores consideram astrológicas, outros comentadores não. Mas além do conhecimento propriamente astronômico, a gente vai ver um conhecimento também muito caro para entender a astrologia, que é a meteorologia, né? Os fenômenos meteorológicos, de alguma maneira, servem, no mínimo, a gente vai ver isso em Exíodo, de uma maneira muito clara, né, para prever alguns eventos de ordem econômica e sociopolítica. Né? Pois bem, mas além da meteorologia, além da astronomia, a gente vai ver um conhecimento também chamado de hemerologia. Quer dizer, hemerologia é o estudo do dia, se a gente fosse fazer uma tradução literal, né? E, na realidade, é o estudo que está associado à formação dos calendários. Então, a gente também vê
esses estudos, né, muito próximos àquilo que se concebe como uma astrologia. Mas além da hemerologia, além da astronomia, existe também um outro conhecimento que é muito próximo da astrologia, que são chamados os angúrios. Né? As previsões que eram feitas, por exemplo, em função das vísceras de um animal, ou também em função do modo como uma ave cruzava o céu, se era da direita para a esquerda, ou se era da esquerda para a direita. Né? A gente vai ter um episódio muito importante na discussão de hoje, que é a previsão que Polidamas vai fazer para Heitor, que é descrito por Homero, né? E que de alguma maneira serve para Heitor interpretar se ele deve ou não ir à batalha. Né? Então os angúrios também aparecem como essa espécie de proto-astrologia e que poderia justificar o aparecimento mais tardio na Grécia disso que a gente passou a chamar de astrologia clássica grega. Né? É interessante também observar que esse aparecimento tardio na Grécia, se a gente for considerar o século III a.C., coincide também com os primeiros mapas que nos chegaram da Mesopotâmia. Quer dizer, o primeiro mapa astrológico grego é datado de 410 ou 426 a.C., o primeiro mapa mesopotâmico, desculpa. Então, se a gente for considerar esse primeiro mapa que nos chegou, se a gente fosse tirar alguma conclusão disso, a gente poderia dizer, então, que os primeiros mapas astrológicos, ou aquilo que a gente conhece na modernidade como mapa astral, né, e que na antiguidade era chamado de astrologia genetríaca, ocorreu na Mesopotâmia num período muito próximo daquele que ocorreu na Grécia. Isso é só uma ilação, porque os mesopotâmicos já podiam estar fazendo mapas muito tempo antes do século IV, mas aquele que a gente tem como testemunho histórico é dessa data. Né? E o primeiro mapa astrológico grego do qual a gente tem conhecimento é datado do ano 67 a.C., no primeiro século antes de Cristo. Né? Isso a gente vai considerar as observações do Long e do Pinguim, que estão focados na figura de Berosso. O Long, em particular, vai dizer que foi Berosso quem escreveu uma história da Mesopotâmia e que provavelmente nesse livro que ele teria escrito sobre a Mesopotâmia, ele teria mencionado a astrologia. E foi assim que o grego conheceu a astrologia, e ele ainda chega a fazer uma inferência, quer dizer, baseada em material nenhum, que cadê o tal do livro do Berosso, né? Que ele teria apresentado ao mundo grego a noção de astrologia genetríaca. A astrologia genetríaca, volta a repetir, é um mapa astrológico individual, e é esse mapa astrológico individual que vai falar não só da natureza do sujeito, como também fazer prognósticos para o seu futuro. Pelo menos essa é o estado mais avançado da astrologia, e é o que a gente concebe como astrologia. Né? Mas até a astrologia chegar à sua forma genetria, e até esse momento que a gente poderia considerar a sua origem, parece que muita coisa se sucedeu, né? E parece que, de alguma maneira, esse período anterior ao século III a.C., considerando a Grécia, é muito propício para a gente fazer esse tipo de especulação. Né? Eu acho que é interessante, para iniciar essa discussão, lembrar o que alguns comentadores clássicos, tanto de filosofia antiga quanto de astrologia, dizem a respeito dessa confluência de saberes que vem de lugares distintos, como Mesopotâmia e Egito,
como também, particularmente, da confluência dos saberes que já eram próprios da Grécia, como cosmologia, como matemática, como medicina, e qual é o lugar que a astrologia ocupou dentro desses saberes que, de alguma maneira, estavam emergindo no solo grego durante esse período. Né? Por exemplo, a Barca, uma das comentadoras de astrologias mais recentes que a gente tem uma produção mais recente dela muito interessante, e ela vai falar, por exemplo, que a astrologia ela se adapta muito bem ao território grego quando ela chega, e que ela beneficia, por sua vez, esses conhecimentos. E aí ela enumera esses conhecimentos: a cosmologia, a astronomia, a medicina, a filosofia. E ela também faz uma outra observação interessante. Ela diz que, muito embora a astrologia seja uma glória do legado grego, ela nunca foi reconhecida como tal. E mais ainda, ela permaneceu como uma espécie de estereótipo cultural que faz acreditar que ela é uma espécie de religião e que, quando chegou em território grego, ela adquiriu a forma de uma estrutura científica, né? Então ela perde aquele status religioso que ela tinha na sua origem, vinda da Mesopotâmia e do Egito, e ganha uma forma sofisticada de especulação sobre o céu e a terra. Eu acho interessante, já na abertura do livro da Barton, ela tocar nesse assunto do estereótipo cultural, inclusive porque me parece que isso está presente no discurso de grandes comentadores de astrologia. Por exemplo, o mais famoso que a gente tem é o Michel Leclerc, que ele escreveu um calhamaço sobre a astrologia grega, né? E esse eu faço questão de reproduzir as frases, porque me parece que ele é uma das pessoas que ajuda a sustentar esse estereótipo cultural que a Barton está querendo denunciar, né? Lembrando que tem um outro detalhe também, né? Enquanto a Barton diz que a astrologia se adapta e se beneficia aos outros saberes que existiam na Grécia, o Michel Leclerc começa o seu discurso dizendo que a astrologia que é beneficiada pelos outros saberes, e na realidade pelos saberes propriamente racionais, porque a Grécia seria esse país, né, essa região privilegiada de pensadores intelectuais, né? E é dentro desse contexto que ele vai dizer, né, a astrologia é uma religião oriental que, transplantada para a Grécia, um país de físicos e pensadores, tomou os passos de uma ciência. Inteligível enquanto religião, ela tomou emprestado da astronomia os princípios, da aritmética e da geometria as medidas, todas inteligíveis, mas todas procedendo da razão pura, e não mais de uma mistura complexa de sentimentos e ideias. E aí ele arremata a sua conclusão e a sua análise sobre o que a astrologia seja, né? Do uso simultâneo dessas duas maneiras de raciocinar, surge uma combinação bastarda, ilógica no fundo, mas provida de uma lógica especial, que consiste na arte de extrair de axiomas imaginários fornecidos pela religião as demonstrações conforme os métodos da ciência. Eu acho que isso cabe um pouco dentro do que a Barton está chamando de estereótipo cultural em relação ao modo como encarar a astrologia, né? Tem um outro comentador também
esse já não é da área de astrologia, ele é da área de filosofia antiga, ele é muito conhecido. Na realidade, o interesse dele sempre foi pelas religiões e pelos cultos gregos, né? O nome dele é Burckhardt. E ele vai fazer uma observação interessante, né? Que eu acho que também cabe nessa ideia do estereótipo cultural denunciado pela Barton, né? Ele vai dizer que, primeiro, todos, de alguma maneira, estão tentando entender essa confluência de saberes entre a Mesopotâmia, o Egito e a Grécia, né? E dentro desse contexto é que o Burckhardt vai falar que os astrônomos babilônicos, eles conheciam a periodicidade dos planetas na base de registros. Porém, os gregos, né, eles tinham aquilo que era chamado o espírito grego. E por conta do espírito grego, esse povo foi capaz, os intelectuais, né, foram capazes de formular leis geométricas, um modelo espacial e todas as conclusões daí tiradas. Ou seja, Burckhardt já está partindo de uma premissa muito importante, de uma diferença que separa o pensamento mesopotâmico do pensamento grego, e que a Grécia foi capaz de importar e receber todo esse conhecimento e transformá-lo por conta de um conhecimento que é propriamente racional. E é claro que ele já está aí imaginando uma distinção entre o que é ciência e o que não é ciência, o que seria uma religião e o que não é propriamente religioso. Eu acho que é importante fazer uma observação aqui com relação à natureza da astronomia praticada na Mesopotâmia e a natureza da astronomia praticada na Grécia. Isso que eu vou dizer é em função de um estudioso da astronomia antiga, o Otto Negenbauer. O Otto Negenbauer dedicou a vida dele a entender como é que era a astronomia no Egito, na Mesopotâmia e na Grécia, em Minas Gerais, né? E ele vai dizer uma coisa muito importante, que a astronomia mesopotâmica era de base aritmética. O que é uma astronomia de base aritmética? Ou seja, você considera o percurso do planeta de maneira linear e você mede o passo a passo aritmético da evolução desse planeta. O que ocorre é que, na Grécia em particular, e é isso que é interessante para alguns comentadores, é que a visão do espaço, ou o modo como se media o trânsito do planeta, o percurso do planeta, não era aritmético como acontecia na Mesopotâmia, mas era geométrico. E aí a gente tem que entender duas coisas muito importantes com relação a essa noção geométrica do espaço do ponto de vista do grego. Uma é que se subentende que o grego tinha a noção de profundidade espacial. Isso era uma discussão na Grécia, porque eles queriam entender a inclinação do planeta, o movimento retrógrado, e parece que o grego entendia que aquele percurso celeste obedecia também uma noção de profundidade espacial. E mais ainda, para você entender a inclinação daquele planeta, a relação do observador com aquele planeta, você precisava de uma coisa que foi desenvolvida em solo grego e ainda tardiamente, que é trigonometria. Então a gente vê que... E por que isso é importante, né? É importante para entender o que esses comentadores estão pensando com relação à matemática, ou um conhecimento racional grego, em confronto com a matemática que já era desenvolvida em outras civilizações. Particularmente quando se faz essa comparação e se acusa a Mesopotâmia de ter uma astronomia que, digamos, seria inferior por ser propriamente aritmética, né? Então, eu acho que esse imenso parênteses que eu estou fazendo é importante, porque o que a Mesopotâmia vai fazer, ele já vinha fazendo há séculos, é o que a gente chama de cômputo. Diga-se de passagem, isso que aconteceu na Mesopotâmia vai ser uma característica também da astrologia medieval. Ou seja,
computar o passo dos planetas ao longo de anos e depois associar o passo desses planetas a alguns eventos terrestres. Isso é o que a gente pode chamar da arte do cômputo. Isso a gente pode até entender que é um primeiro passo científico. Mas daí a comparar a Grécia com a Mesopotâmia e dizer que então que a Mesopotâmia tinha um saber astrológico e religioso e que por sua vez só adquiriu caráter científico quando foi abraçado pela geometria grega, eu acho que isso é um preconceito contra a Mesopotâmia e ao mesmo tempo um favorecimento muito desmesurado com relação à Grécia. Eu acho que a gente tem que aparar um pouco esses limites. E é em função disso que eu fiz esse imenso parênteses, né? Inclusive porque o Vernon, lá no Mito e Pensamento entre os Gregos, em determinado momento, quando ele está discutindo a noção astronômica de Anaximandro, ele vai dizer que, olha, um grande estudioso de astronomia, eu julgo que seja o Otto Negenbauer, né? Que ele está discutindo nessa passagem a noção da astronomia babilônica, que é aritmética, e a noção de astronomia grega, que seria geométrica. E ele diz assim, né, esse estudioso de astronomia grega disse uma coisa com a qual concordo e é certa. Tudo isso aconteceu porque os gregos nasceram geômetras. Não tem uma nota de rodapé, nem na tradução, nem no original. Dos livros que eu tenho do Otto Negenbauer, ele não disse isso, né? Mas, assim, é interessante ver como, se gosta de pincelar a Grécia, né, como esse país de pensadores, intelectuais, em contrapartida a outras civilizações que estão carregadas de mancias, e é de lá que a astrologia é. Tá entendendo? Então, eu acho que tem mesmo um preconceito cultural que a gente tem que ter cuidado quando está lidando com o conhecimento dessa natureza, porque ele implica em todas essas confluências, né? Porém, Bucket vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que é no meio dessa confluência de fatores, né, religiosos e racionais, que é escrito um livro que para ele vai ser um marco de uma visão religiosa que passa a ter base astronômica. Porque para o Bucket esse livro seria um livro de astronomia e, por sua vez, um livro de natureza racional que teria emprestado à devoção celeste, à religião do céu, toda a sua base necessária para que se transformasse, então, num pensamento sofisticado. Bucket ainda vai dizer que esse livro é o livro que, a partir de determinado momento, com a expansão de Alexandre Grande, com o helenismo, vai se tornar a base da devoção religiosa de natureza astronômica. E que, por sua vez, é ele quem vai, inclusive, permitir o florescimento da astrologia em Roma. Esse livro é o Timeu de Platão. Então, isso coloca tantos problemas que eu preciso fazer um parênteses aqui. Mas, assim, eu acho que uma maneira de apresentar um problema maior é lembrar que o Burnet, um outro comentador de filosofia antiga, ele vai dizer que a gente não tem registros mesmo de uma astrologia na Grécia antes do século III. Isso é um hit parade na história da astrologia, tá? E ele ainda faz uma observação que eu acho muito interessante. Ele diz que, para ele, os gregos começaram as suas observações celestes independente de uma influência mesopotâmica.
E aí ele diz que a prova que ele tem disso, primeiro, é que os gregos não tinham um conhecimento da variedade dos planetas. Ou seja, os gregos mencionavam a estrela matutina, o vespertina ou um ou outro. E que esse conhecimento ele é muito tardio e que isso vai aparecer de uma maneira clara em Platão. E mais ainda, que a nomenclatura dos planetas, dado pelos babilônicos, só vão aparecer nos escritos de maturidade de Platão. Ele provavelmente deve estar se referindo às leis. Ou depois Epínones, que é a obra que o sobrinho de Platão escreve para completar as leis, porque Platão morreu e teria deixado essa obra incompleta. Né? Então ele diz assim, olha, eu acho muito improvável que os gregos dependessem de uma outra astronomia, de uma outra civilização para entenderem o céu. Eles fizeram isso de maneira autônoma e independente. E a prova que eu tenho para ele dar essas duas provas. O problema é que as consequências que ele vai tirar disso. Né? E uma das consequências que ele vai tirar disso é que o grego, então, rejeitou a astrologia, no sentido de se apropriar do que era propriamente astronômico e jogar fora o que era astrológico. Então eu fico pensando assim, poxa, você não acabou de me dizer que eles fizeram isso de maneira autônoma e independente? Se eles fizeram isso de uma maneira autônoma e independente, eles nunca tiveram astrologia à sua frente. E se nunca tiveram astrologia à sua frente, como é que eles retiraram, rejeitaram? Então, assim, eu acho interessante a observação histórica dele do ponto de vista astronômico, mas a conclusão que ele tira disso me assusta. Essa conclusão a gente vai ter que tocar nela hoje, porque um dos fragmentos que eu vou estudar, na realidade é um fragmento tardio, é de Cícero, e Cícero vai dizer que Eudoxo, quer dizer, alguém que estava lá próximo da academia de Platão, teria feito uma inferência de natureza astrológica, né? Falado que os caldeus faziam prognósticos, mas que a gente não deve dar atenção a isso. Quer dizer, tardiamente Cícero vai colocar na boca de Eudoxo, de alguém lá próximo a Platão, esse tipo de descarte, de rejeição astrológica. Mas assim, não conheço até então um testemunho de que houvesse esse tipo de descarte. Né? Isso é só uma maneira para apresentar para vocês o quanto que a astrologia, por mais que seja esse conhecimento híbrido, que o Leclerc chama de bastardo, e com isso querendo dizer que ele não é legítimo, né? É um conhecimento que coloca a gente diante de problemas gravíssimos, né? Assim, eu vou dizer um particularmente que me interessa em particular, né? Eu acho que é uma premissa básica da astrologia, que há alguma relação entre um evento que é de ordem natural e um outro evento que é de ordem humana. Quer dizer, a astrologia, de alguma maneira, parece que trabalha com essa espécie de relação entre algo que é natural e humano. A gente poderia, talvez, considerar a astrologia um saber de natureza interdisciplinar. Né? Eu acho que um problema que a astrologia impõe para a gente é porque acho que há muito tempo a gente está acostumado a entender o humano, a revelia do natural, e o natural, a revelia do humano. Né? Então, a gente se habituou com o divórcio. E a gente toma os nossos pais como legitimamente separados. Tá entendendo? Eu acho que a astrologia impõe a gente a pensar nesse casamento, tá entendendo? Nessa conciliação entre natureza, ciências naturais e ciências humanas,
que, claro, tem impacto direto na formação do nosso ensino, porque a gente há muito tempo vem sendo educado por saberes que são de departamentos completamente distintos, né? Então, acho que a astrologia ela é um problema, mas também ela é uma resposta para um problema. E esse problema está diretamente ligado ao divórcio da natureza e humanidade, né? Que, de alguma maneira, parece que a astrologia considera como conjunto, né? Como junto, sabe lá como e por quê, né? Pois bem, eu acho que é por isso que vale a pena a gente investigar esse período que antecede a chegada de Berosso em Atenas. Porque a gente só tem problema. Está entendendo? Eu acho que, antes de dar uma resposta que não soe como um novo estereótipo cultural, acho que vale a pena a gente pensar com carinho, né, com relação a respeito disso. Então, isso é só a introdução para a palestra que começa agora. Essa figura aí é uma entidade do culto órfico, um culto realizado na Grécia, chamado de Fanés. Fanés poderia ser traduzido como aparição, luz, brilho, ou seja, tudo que surge ganha vida, né? E é interessante ver a Fanés circundada justamente com o zodíaco, porque de alguma maneira essa figura está ilustrando uma interrelação muito grande, né, entre tudo que aparece e vem à vida e a própria ordem zodiacal, o zodíaco, né? E agora a gente chega no primeiro fragmento que eu tomei como referência para entrar nessa selva que antecede o século III a.C. Na realidade, essa foi minha apresentação do ano passado. É uma apresentação que tinha o título Homero era astrólogo. E por quê? Porque tem essa passagem famosa da Ilíada, né? Onde Homero vai descrever mais uma vez a relação que há entre essas duas figuras, que é Polidamas e Heitor. Nessa passagem, Homero diz o seguinte: dentre eles começou a discursar o inspirado Polidamas, filho de Pantor. Só ele olhava para frente e para trás. De Heitor ele era companheiro, e em uma mesma noite nasceram. Mas ele, que é o Polidamas, vencia pelas narrativas. O outro, que é Heitor, muito mais pela lança. E aí, um escoliasta, quer dizer, alguém que faz um comentário à margem de uma obra, fez um comentário justamente sobre esse verso. E que comentário ele fez e ele escreveu? Heráclito, a partir disso, diz que Homero é astrólogo, que deles diz. Aí ele foi lá e pegou um outro fragmento do Homero e inseriu no Escólio, que é uma passagem, isso na realidade se repete várias vezes ao longo de Homero. Eu peguei uma das passagens, que é desse verso da Ilíada. Digo que não há homem algum que tenha escapado do destino. Pronto, o problema está formado. O problema está formado por quê? Por exemplo, Lacan, dado que não há nenhum sinal de astrologia antes do século III, né, é muito improvável que Heráclito possa ter dito isso. E mais ainda, ele vai dizer que esse comentador, provavelmente é um comentador já de uma época tardia, do helenismo, um problema romano, que já tinha conhecimento de astrologia
que olhou para esse passado e projetou em Homero um conhecimento que ele entende como astrológico. E o que ele estaria entendendo como astrológico? É claro que é o fato de duas pessoas terem nascido na mesma noite. Não são duas pessoas quaisquer, é esse duplo, sabe, entre Polidamas e Heitor, e que, de acordo com alguns comentadores, figura como uma espécie de duplo, tal como figura Cástor e Pólux, Rômulo e Remo, que na realidade está querendo falar de que um homem, ele não é, digamos, não tem em si todas as virtudes, Deus lhe atribui uma das virtudes, e que, isso a gente vai ver na própria fala de Polidamas, né? A Polidamas foi dado o dom da fala e do conselho. E a Heitor foi dado o dom da bravura. Porém, esse que é bravo, ele quer lutar a revelia da prudência. Esse homem é Heitor, e ele olha para Polidamas e acha Polidamas covarde, porque Polidamas não quer lutar. E Polidamas olha para esse homem que é muito intrépido e muito valente e acha que ele é pouco prudente, porque ele não segue os conselhos dos sábios. Porque a uns homens é dado o poder, o dom da luta. A outros é dado o poder e o dom da dança. A outros é dado o poder e o dom da flauta. E a outros é dado uma mente que enxerga e que dá conselhos. Então, por favor, me ouça. Então, esse duplo formado por Heitor e Polidamas, na realidade, constituiria o homem perfeito e completo e inexistente, que seria o homem que seria ao mesmo tempo prudente e corajoso. E que Homero, então, na realidade, elabora os seus personagens através de duplos, para poder falar dessas duas coisas, né? Uma é que a gente precisa do dom que a gente não tem, né? E é claro que se é isso que está no bojo do discurso homérico, ele está falando de uma situação que é nitidamente política. Ou seja, ele já está inserido dentro da discussão do grupo, do duplo, o fato de que nós não somos autossuficientes, não temos todas as virtudes, a gente se precisa mutuamente e a gente vai ter que arranjar um jeito de conviver em grupo. Entendeu? Então, no fundo, entra em jogo essa discussão de natureza política muito importante que, de acordo com os comentadores, não pode fazer vista grossa ao discurso homérico, né? Bom, a outra coisa importante também, com relação a isso, é o fato de Heráclito ter dito isso. O primeiro problema é que parece que é um comentador antigo que projetou isso na obra de Heráclito, que por sua vez coincide com o que Homero diz. Segundo, que noções são essas que esse autor tardio fez entender que Heráclito disse que Homero é astrólogo? E aí, dois em particulares, dois temas, duas palavras em particular, duas noções em particular desse texto, aí eu resolvi investigar. Uma é a noção de noite, que parece que está em jogo na mentalidade do nosso escoliasta, para ter dito que Homero é astrólogo, né? Eu entendo que eu ainda tenho que fazer uma investigação mais profunda disso, mas assim, de uma maneira preliminar, e de acordo com os comentadores, noite em Heráclito é um dos temas que ele usa para falar de jogos de opostos. E que esses opostos, por mais que a gente tome como um tema de guerra, de luta, de oposição, na realidade, eles juntos, eles se harmonizam. Uma das metáforas preferidas de Heráclito vai ser a harmonia da lira.
que as notas são diferentes, mas você pode harmonizá-las, né? Então, que na realidade o que há no mundo não é guerra. Quer dizer, e se há guerra por uma oposição de opostos, o que ocorre é que todos eles escondem uma harmonia invisível. A noite, dentro da filosofia de Heráclito, figura como essa espécie de grande antípota em relação ao dia. Então, o cosmos seria visto, isso de acordo com Kant, ele vai falar de uma maneira muito espetacular, onde pela primeira vez todas as forças opostas são vistas como forças que na realidade não se antagonizam, que na realidade elas pertencem a uma harmonia invisível. Se essa é a noção de noite em Heráclito, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que isso tem a ver com astrologia. Porque parece que é essa noite heraclítica que levou o nosso comendador a achar que Homero fosse astrólogo. A gente vai ter que espremer muito suco de laranja para ver alguma familiaridade, né? A gente poderia, no máximo, eu estou aqui pensando comigo, né? Que o que Heráclito tenha feito foi pensar o cosmos de uma forma que talvez num futuro muito remoto poderia servir de base de fundamento para a astrologia. Agora, o problema, eu acho que o problema maior, se a gente for considerar o pé da letra, é que Homero disse que na mesma noite nasceu. Provavelmente esse comentador, esse historiasta, está achando que os dois nasceram sobre a mesma noite ou sobre uma mesma hora noturna, ou seja, tem o mesmo mapa astrológico, e que por isso que eles são um núcleo. Mas isso não está em Heráclito. A mesma noite, nascer na mesma noite, Heráclito não fala de nascer na mesma noite. Ele fala, digamos, de uma noite geral, e tem uma visão filosófica a respeito à noite, mas não é essa visão que está aí. Então, isso é um problema que a gente tem, né? O outro é se a gente for pegar não só a noção de noite, mas a noção de destino. E aí a gente vai para outra fase que ele selecionou de Homero, né? A gente tem sim uma menção de Heráclito sobre o destino, né? Heráclito, em determinado momento, isso quem vai contar é Clemente de Alexandria, né? Já um comentador mais tardio, cristão, e ele vai dizer que Heráclito teria dito: mortes maiores recebem destinos maiores. A discussão sobre esse fragmento de Heráclito também é complexa, é grande. Os comentadores, em linhas gerais, divergem em 2 pontos, né? Por exemplo, alguns vão achar que esse fragmento de Heráclito é, de alguma maneira, uma promessa de vida no além-túmulo. Ou seja, você terá determinado destino em função das coisas que você fizer aqui na Terra. Eles também problematizam essa noção em Heráclito, porque eles entendem que Heráclito, de nenhum modo, quando ele se refere à alma, ou quando ele se refere ao cosmos, ou quando ele se refere à jornada da alma, que a alma faria como uma espécie de reencarnação ao longo do ciclo da noite e do dia, como uma alma individual. Isso é muito importante, né? Porque para esses comentadores em Heráclito, a noção de alma é de um elemento substancial a qual retornamos e do qual saímos, como se fosse um fogo, uma água ou algo equivalente. Isso não significa que a alma individual se desintegra e depois volta como alma individual. Na realidade, o ser morre e ele volta a um estado de alma que é uma alma genérica. Se é assim em Heráclito, a pergunta é: o que isso tem a ver com a astrologia? Se em Heráclito a noção de alma é de um elemento geral, e se a astrologia trabalha com uma alma individual, a gente tem um problemão
para encontrar uma relação entre o que esse nosso comentador disse a respeito de Heráclito, né? Esses são alguns problemas, né? É claro que tem coisas que a gente precisa também considerar, porque Diógenes Laércio, comentador tardio também, quando ele vai falar do conhecimento astronômico que Tales tinha, ele disse que Tales astrologava. Existe o verbo em grego astrologar, né? E que Heráclito tinha dado testemunho disso. E os comentadores, em linhas gerais, quando se detém essa observação de Diógenes Laércio, eles dizem que, na realidade, o conhecimento de Tales era de natureza astronômica, porque estava se referindo a eclipses, estava se referindo ao nascer e ao pôr do sol, e que não há nada aí de propriamente astrológico, por mais que o verbo empregado fosse astrologar. E aí, isso requer um estudo à parte sobre a figura de Tales. Mas o que ocorre é que Heráclito deu testemunho disso. Agora, a gente não sabe o que é que Heráclito testemunhou disso. Talvez ele tenha reconhecido esse conhecimento de Tales, né? Pois bem, por que eu estou lembrando disso? Porque Heródoto, lá no primeiro livro de Histórias, ele vai lembrar de uma luta realizada pelos persas e pelos medos, e ele vai lembrar que Tales teria lembrado a esses dois povos que estão em litígio que houve um eclipse, houve um apagar do dia. E que esse apagar do dia deveria servir como um sinal para eles tomarem uma decisão com relação à futura batalha. E aí o que eles fizeram? Não batalharam. Então a gente tem um problema. Porque se por um lado Tales e Heráclito testemunhou Tales, né? De acordo com Diógenes Laércio, por mais que astrologava, é um astrônomo, de acordo com Heródoto, a gente tem um evento que é um evento caro, a astrologia que aparece sempre associada à astrologia, que é o eclipse, né? E nesse sentido o eclipse foi usado para fazer uma previsão a respeito de um evento de ordem social. Então, a gente tem tudo isso contra, mas a gente tem alguns outros elementos que podem funcionar a favor, a ponto de reconsiderar um pouco o que Heráclito teria dito. Isso sem entrar, que na realidade é o meu próximo passo, no próprio Homero, né? Pegar aquilo que o Jäger chama, né, da primeira grande obra da cultura grega, e para ver se há lá ou não algum testemunho astrológico contrariando Boucher-Leclerc. Porque o Boucher-Leclerc vai falar claramente, é inútil perder seu tempo procurando vestígios de astrologia em Homero. Então, eu vou perder meu tempo para ver se há algum vestígio de astrologia em Homero, e se não há, o que é que há? Por exemplo, uma coisa que é importante que a gente tem que considerar com relação a Heráclito e a Homero, se a gente pegar esse fragmento de mortes maiores merecem destino maiores, é que o termo que ele está usando em grego, morte é moros, e destino é moira. Moira e moros, de acordo com Kant, vem de um verbo grego chamado meromai. Meromai, que é receber a tua parte. Receber a tua parte, ou dar a cada um que é devido, vai ser assim, digamos, um dos slogans da bandeira política de Platão. Né?
só para mostrar o quanto que esse termo foi apropriado pelos filósofos políticos para falar que cada um tem que dar a cada um o que cada um merece, né? Por exemplo, a gente vai ter que lembrar que já aparece em Homero a briga entre os deuses, né? Quem não conhece a passagem de Poseidon, né, discutindo com Íris, porque Íris vai tentar apaziguar o ânimo entre os 3 titãs que estão brigando por território, Hades, a gente sempre lembra da terminologia romana porque é astrólogo, né? Eu cheguei a falar Plutão, mas a gente tem Poseidon, como que vai ficar em cargo de cuidar do mar, a gente tem Júpiter, Zeus, que por sua vez vai ficar com um lote celeste, e a gente tem... é Hades mesmo que vai ficar com Hades? O Hades vai ficar com Hades. Ou seja, a gente tem o território celeste, tem o território marítimo e tem o território subterrâneo, né? E é interessante que nessa divisão, quer dizer, para que pare a briga, para que pare o litígio, é necessário que cada um tenha o seu lote, tenha a sua parte, que cada um tenha a sua moira, ou seja, que cada um tenha o seu destino. É muito interessante pensar que essa formulação tem um caráter explicitamente político, porque cada um vai governar, e desde que cada um governe de acordo com o limite daquela parte, todo o território entra em paz, entra em harmonia, né? Agora, por que eu estou falando que é importante pensar nisso, né? Nesse caráter político da distribuição dos lotes, né? Da distribuição das partes. Porque tem uma passagem de Polidamas, quando Polidamas vai advertir Heitor justamente por ele não escutá-lo, ele que recebeu o dom da prudência e do conselho, né? E nesse momento que ele vai falar que Deus dá a cada um uma natureza. É muito interessante pensar nessa fala de Polidamas e pensar na distribuição dos lotes e das moiras, né, por Homero. Porque, vou aqui pensar de novo, já tinha antecipado isso, né? Parece que Homero está pensando que a cada um deve ser dado a responsabilidade de governar de acordo com a sua natureza, né? Ou seja, aquele que é do mar, que é Poseidon, vai governar de acordo com o elemento que é mais natural a ele, que é o mar e a água. E assim vai acontecer com Hades, e assim vai acontecer com o próprio Júpiter que está no céu, né? É claro que eu estou forçando essa interpretação para tentar entender se esse tipo de raciocínio político em Homero, de alguma maneira, tem alguma semelhança com a astrologia. E poderia servir como subsídio para dizer que, dado que você tem essa natureza, o único governo que você pode exercer é esse. É o que o astrólogo faz. Né? Diz-me qual é teu mapa, porque eu sei, se eu sei qual é a sua natureza, eu sei qual é o seu poder, sei sua vocação, sei qual é o local que você pode ocupar na vida. Então, assim, espremendo muito o suco da laranja, que na realidade esse é o próximo passo que eu preciso dar ainda, né? Para ver se de alguma maneira, dessa observação política, a gente poderia entender que há um germe, que há uma proto-astrologia, que de alguma maneira Homero então estaria pensando que dá a cada um o que lhe convém e dá a cada um o governo que ele merece, é atribuir a cada natureza um exercício. E se atribuir a cada natureza um exercício
é algo que é muito familiar na astrologia, a gente poderia entender por inferência, né, que Homero é astrólogo. Mas é uma inferência que só um astrólogo gostaria de fazer. Está entendendo? Então, com todas as ressalvas. É claro que esse é só um primeiro passo que eu estou dando, especulativo. Eu vou ter que levantar os problemas com relação a isso. Mas isso não esgota a possibilidade de que Homero tenha feito outras observações que não essas que o nosso historiador escolheu e que, de alguma maneira, serviram como germe para a astrologia. Tá? Mas isso é um outro passo futuro, né? Então, esse foi o primeiro trabalho que eu apresentei no ano passado. Quero ir a Cícero, como eu já mencionei. Cícero, lá numa obra dele sobre adivinhação, a gente não tem a tradução em português, tá? A gente tem a latina, a inglesa, acho que tem uma em francês. E aí ele vai falar que Eudoxo fez essa observação, né? Quando os caldeus tiram da data, eu não sei latim, eu tenho latim, não consegui apresentar o Tiago, que é membro do grupo, para ele me ajudar na tradução. Eu estou tirando a tradução do inglês do Lacerre, que tem um estudo sobre a astronomia de Eudoxo. E aí ele reproduz o fragmento 343. Da tradução do inglês, a gente tem, quando os caldeus tiram da data de nascimento de cada indivíduo prognósticos e predições sobre sua vida, nós não devemos acreditar em uma palavra do que eles dizem. Ponto para o Barnett. É o que o Barnett diz. Que os astrônomos, que os intelectuais gregos rejeitaram a astrologia. A primeira menção histórica que a gente tem desta natureza aparece na boca de Cícero, e é uma menção tardia. Os comentadores problematizam isso de todas as maneiras. Mas o que é curioso, só estou apresentando os próximos passos da minha pesquisa, eu ainda não fiz essa pesquisa. Mas uma primeira observação que eles fazem é que isto é a prova de que não havia, de que Eudoxo jamais poderia ter dito isso. Por quê? Porque antes do século III a.C. não havia astrologia. Ou seja, a primeira observação que eles fazem sobre esse fragmento é a mesma que eles fizeram sobre o escoliasta em torno do verso de Homero. Porque eles servem como marco histórico, eles servem como fonte de análise sobre a autenticidade desses textos. E os textos não seriam autênticos porque eles estão reputando à boca dos seus autores uma astrologia que é inexistente. Tá? Mas acho interessante levar em consideração, esse é uma das passagens que eu espero discutir, inclusive porque tem um comentador que vai dizer que Cícero vai fazer várias referências sobre adivinhação, sobre astrologia. Nenhuma delas é de ordem crítica. Esta é a única que aparece de ordem crítica. Aí ele tirou uma conclusão, isso é uma glosa. Isso foi, alguém inseriu esse dado na obra e com o passar do tempo foi glossado. Ele acha que é um fruto de um enxerto, né? Eu não sei se... Ele está falando não só dos caldeus, né? Não, dos caldeus, isso. Mas quando ele também fala da astrologia, ele nunca fala dessa maneira crítica. Então, quer dizer, é só para vocês entenderem, quando a gente vai tocar um documento antigo, isso é uma coisa comum para quem estuda filosofia antiga, né? É assim, o cara disse que o outro disse que o outro disse. Só que um disse no século IV depois de Cristo a respeito do outro que disse no século II, que disse a respeito do século VI antes de Cristo. Se aqui hoje em dia eu te digo uma coisa e você diz para ela já causa ruído, imagina com séculos de distância. Tá entendendo? Então, isso é uma saia justa para a gente. Assim, isso pode, para alguns colegas meus de trabalho, isso é excitante, é um desafio. Eu fico doido com
entendendo? Porque em que medida que a gente pode considerar um dizer desse como autêntico, assim, sabe? Inclusive porque a maioria dos fragmentos que a gente tem de Heródoto, de Tales, são todos ditos por Aristóteles daí para diante. É um problema que a gente tem que lidar. Então, é por isso que a gente tem que ter, às vezes, esse tipo de desconfiômetro, né? Poder medir as coisas do ponto de vista histórico e antropológico. Por isso que a filosofia antiga, esse conhecimento parece que tem que jogar com conhecimentos da área da literatura, da arqueologia, da história, para montar o verdadeiro retrato de um dizer como esse. Agora, apesar de tudo ser contrário à possibilidade de haver uma astrologia na Grécia antes do século III, a gente tem um testemunho muito importante, que é do nosso Heródoto, está no Histórias 2, na realidade a gente tem uma tradução nova, belíssima, que foi lançada, a gente já tem até o livro 3, que foi lançado no mercado, né? Essa tradução é daqui. E Heródoto, bom, o livro 2 de Heródoto é o livro que os egiptólogos tomam como fonte de referência para entender o que se passava no Egito Antigo, né? Heródoto seria essa figura lendária que montou num burro e que atravessou vários territórios, conheceu vários povoados e fez um inquérito, né? Historia em grego, um inquérito, uma investigação, e essa investigação é o que ele deposita nos seus livros, cujo título é História, né? E aí, em determinado momento, quando ele vai de forma recorrente a falar dos egípcios, ele diz o seguinte: também existem outras coisas que foram descobertas pelos egípcios, ainda qual dentre os deuses há para cada dia e cada mês, também para cada um que nasce em tal dia, o que a sorte lhe destina, como será seu fim e como alguém será. Também aqueles dentre os helenos que se ocupam da poesia se utilizam desses lábios. E aí ele continua: e sinais celestes foram descobertos por eles mais do que por todos os outros homens. Pois quando ocorre um sinal celeste, eles vigiam o que vai acontecer e registram. E se algo semelhante a isso acontece depois, consideram que o que virá em seguida será o mesmo. Bom, vamos lá, né? Primeiro que Heródoto, século V, dá um testemunho claro de um conhecimento de natureza astrológica que já tem uma formação avançada, que é a forma genetríaca. Porque você está tratando de uma alma individual, não só pela sua natureza, por aquilo como será, como alguém será. Quer dizer, eu vou dizer como essa pessoa é, mas também o seu fim, o seu destino. Ou seja, isso é muito específico de uma astrologia que é a chamada astrologia genetríaca, ou seja, ele reconhece que no Egito já havia esse tipo de saber. Só que aí ele faz um breve parênteses que é importante. Ele diz que dentre os helenos que utilizam esse dado são aqueles que se ocupavam da poesia. Então ele reconhece que na Grécia havia uma especulação dessa natureza e que isso era feito pelos poetas. O que Heródoto quer dizer com isso? Quem são os poetas? Quer dizer, o que ele está atribuindo aos poetas em particular, e não, por exemplo, aos médicos, e não, por exemplo, aos filósofos? Então, isso assim, é um passo que eu preciso dar para entender que Heródoto reconhece que pelo menos a poesia grega reconhecia eventos dessa natureza. E
se dentre isso a gente considerar que Homero é poeta, então Homero, de alguma maneira, teria feito uma observação de natureza astrológica. Né? Então, por isso que eu digo que esse fragmento aí, eu acho que é o fragmento, essa passagem é a passagem, pelo menos até onde eu saiba, que mais favorece uma discussão de astrologia no século III a.C., nesse período anterior ao século III. Né? É claro que a gente não sabe exatamente o que ele está querendo dizer com isso, e tem um autor chamado Lloyd, de filosofia antiga, que ele vai escrever um livro chamado Polaridade e Analogia, para discutir exatamente que a forma mentes do grego, a forma do grego pensar, era baseada num jogo de opostos, né? Quente, frio, dia e noite, e que cada filósofo pensava a oposição desse modo. Porém, além do grego ter nascido geômetra, né? Conforme o tal do astrônomo famoso, o grego também teria essa peculiaridade no modo de pensar o mundo, pensar pelas suas oposições e pelas suas analogias. E o Lloyd vai dizer que uma analogia é quando você quer falar de uma coisa, mas você não tem dados para falar dessa. Então você pega dados de um outro lugar para falar desse lugar. E ele vai dizer que um dos exemplos clássicos do raciocínio analógico que a gente tem é ele, Heródoto. E aí ele vai dizer que Heródoto tinha por costume, quando vai descrever características e costumes dos egípcios ou de outros lugares, dizer, assim era na Grécia, ou assim não era na Grécia, porque ele teria essa mentalidade analógica, né? É interessante pensar Heródoto do ponto de vista do Lloyd, porque aí ele comete uma analogia quando ele diz que os poetas, de alguma maneira, tinham conhecimento desse tipo de saber, né? Agora é interessante que para ele fazer esse raciocínio, chegar aí nessa seleção, ele começa exatamente fazendo um raciocínio analógico de acordo com Lloyd. E essa passagem aí é 82, na passagem 80 ele diz assim, ainda acontece dos egípcios terem outro costume diferente dos helenos, que somente os lacedemônios têm, que é o seguinte, os mais jovens, quando se encontram com os mais velhos que eles, retiram-se do caminho, desviam-se e se levantam do assento quando eles se aproximam. Né? Eu sou assim, muito tentado a ver Heráclito como intelectual, tal como descrito por Lloyd, né? De Heródoto, natureza... Heródoto, né? Heródoto, para ver Heródoto como um intelectual de discurso e de pensamento analógico, né? Porque é curioso que se a gente for levar isso à regra e à extensão, logo depois dele falar das artes divinatórias e, por sua vez, da astrologia egípcia, ele vai dizer assim, e é o parágrafo 84, e a arte médica é dividida por eles de acordo com esses preceitos. Cada médico é especializado em uma única doença, não em muitas. E todo o seu território é cheio de médicos, pois uns médicos são destinados às doenças dos olhos, outros às da cabeça, outros às dos dentes, outras às do ventre, outros às doenças desconhecidas. E aí não fala dos médicos dele. Mas ele não é por excelência um pensador de discurso analógico? A medicina estava em emergência a partir do final do século V, começo do século IV. Não me parece que ele desconhecesse a medicina grega. É interessante que nesse momento ele não faz uma comparação com os médicos gregos. Quer dizer assim, estou querendo problematizar o discurso de Lloyd que poderia me favorecer.
para defender a existência de uma astrologia na Grécia, tal como Heródoto testemunha, né? Porque uma hora ele faz o discurso, uma hora ele não faz. Quando ele não faz, ele não fez por quê? E quando ele fez por quê? Quando ele compara o que havia na Grécia com o Egito, ele fez com que intenção? E quando ele deixou de fazer? Foi por uma omissão, foi por acaso? Ou ele mencionou lá no livro 5, ele mencionou aqui? Entende? Então, acho que também tem que ter cuidado com esse discurso do Lloyd, né? Bom, essa é só uma maneira de mostrar para vocês. Eu encerro a minha apresentação para mostrar quais são os caminhos que eu estou tomando, né? E são caminhos problemáticos, porque eu estou tomando referências muito tardias que se reportam a Homero, a Hesíodo, a Platão, né? E talvez o mais prudente seja eu tomar um caminho inverso, né? Assim, pegar Homero e liquidar Homero, pegar Hesíodo e liquidar Hesíodo. E à medida que forem aparecendo essas referências mais tardias, eu incluí-las no meu trabalho, né? Na realidade, estou pensando qual vai ser a estratégia mais inteligente para fazer isso, né? Então, é o que eu tenho para apresentar para vocês. Obrigado, tá? Valeu, Gil.